E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Olá, seja muito bem-vindo, você que gosta de curtir, comentar e compartilhar o nosso debate final, chegando com muita informação, polêmica para animar o seu dia também. Com esse timaço que está comigo, eu começo cumprimentando a Daniela Boaventura. Olá, Daniela! Tudo bem, Fabinho? Tudo bem, meninos, pessoal de casa? Olha, vou começar aqui, você falou em polêmica, Fábio, das coisas que a gente não imaginava viver nesse século e na vida. Hoje, dia 4, completa um mês que Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai. Acho que, dentre tudo que se passa no mundo nesse momento, essa é uma notícia que a gente também não gostaria de dar, né? É verdade, teremos dois estreantes aqui no nosso debate final, para nossa alegria, Marco de Vargas. Olá, Marco! Oi, Fábio, amigos, Simon, Dani, pessoal que está com a gente. Pois é, tem notícia ruim com o Gaúcho, mas tem notícia boa com o Gaúcho, no dia 4 de abril. 4 de abril, aniversário do Internacional. Parabéns aos colorados que estão com a gente. 111 anos de glórias do Esporte Clube Internacional. É um dia bacana. Com certeza, e será um dos grandes temas do nosso debate final. Claro, vai passar a arbitragem, muita polêmica, mas tem a autoridade Carlos Eugênio Simon. Que prazer, Simon, ter você no debate final. Tudo bem, meu amigo Fábio, Dani, Marco, a todos que nos acompanham. Estamos aí ligados. Atenção, muita atenção. Jesus fica no Flamengo ou não? O Porto fez proposta. Vamos debater isso aí. Será, Simon? Vai ser tema também aqui do nosso debate final. E claro, você já pode mandar a sua participação através do nosso Facebook. Também estamos ao vivo na página do Fox Sports e na página do YouTube. Você já se inscreveu no YouTube? Não? Então, assim que acabar o debate final, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação sempre que pintar um vídeo. Você será bem informado. E o nosso primeiro tema é o Flamengo, é Jorge Jesus, é um combo. Pelo seguinte, amigos, quem bate o Flamengo, quem para o rubro-negro? Em 2019, a gente viu um campeonato brasileiro, o Flamengo nadando de braçadas, mas 4 times do mundo pararam o Flamengo, ou seja, venceram o Flamengo. Vamos mostrar na tela os 4 times que conseguiram bater o Flamengo do Jorge Jesus. Pararam o Emelec, logo quando o Jorge Jesus chegou, o Bahia, dando uma 3-0, que ficou confusa a situação, a estreia do Felipe Luiz, o Liverpool na final do Mundial e o Santos na última rodada do Brasileirão. Mas, o Daniela Boaventura, começa por você. O que acontece que os adversários não conseguem ter outras vitórias em cima do Flamengo? O Liverpool conseguiu, o Bahia também, Emelec, Santos e os outros? Acontece que o time entrosou, né? O Jorge Jesus colocou uma maneira de jogar ali que, com o elenco que ele tem na mão, tá funcionando muito bem. Se a gente pegar essas derrotas que estão colocadas aí, o único time que realmente parou o Flamengo em 2019 foi o Liverpool, porque o Emelec ele ainda estava entendendo o que era ser treinador do Flamengo. O Bahia, aí ele fez algumas movimentações ali que não funcionaram muito bem. O Felipe Luiz teve que pegar um táxi para chegar no Gilberto, não conseguiu, estava fora de forma ainda. E o Santos, o Flamengo, estava empolgado com a coisa do Mundial, pensando no título, pensando em várias coisas. E aí ficou complicado, né? Mas, de maneira geral, desses clubes aí, só quem conseguiu realmente foi o Liverpool. É a maneira de jogar, é o entrosamento, é a metodologia do Jesus. É um combo, né? Que faz o Flamengo ser imbatível, pelo menos até aqui. Agora, o Marco de Vargas, todo time tem um ponto fraco. Tenho certeza que você, nas suas observações, já identificou um ponto fraco do Flamengo, porque um Santos dá de 4-0 no Flamengo principal não é normal, por exemplo. Olha, ponto fraco é difícil, viu, Fábio? Não existe exatamente um ponto fraco. É um conjunto muito forte, é muito bem preparado, é muito bem treinado. Acho que para bater o Flamengo, você tem que fazer aquilo que o Flamengo faz. Ter qualidade para jogar. O Flamengo tem de sobra, o Flamengo tem intensidade para jogar, tem de sobra, você vai ter que ter isso também, e vai ter que ter algum diferencial, algo mais, além dos fatores que a gente está acostumado a ver aí, que os clubes que tentaram vencer o Flamengo colocaram em prática.
É muito complicado. Se não usar a mesma intensidade, observe naquela final lá do River. O River, ele usou muita intensidade com o Flamengo. Colocou o Flamengo numa pressão danada, difícil, mas o Flamengo pela qualidade na reta final. E por não desistir de buscar o resultado, de buscar a vitória e o título, o Flamengo acabou vencendo pela qualidade superior na reta final. Quando o River afrouxou um pouquinho a sua intensidade nos minutos finais, já talvez cansado por praticar aquele tipo de futebol que o Flamengo pratica o jogo inteiro, aí dificultou, e o Flamengo, pela qualidade, pelo algo a mais, conseguiu vencer o título. Portanto, para tentar bater esse Flamengo, você tem que ter a mesma coisa que o Flamengo tem, e poucos têm isso. Agora, Simon, a gente buscou também os times que empataram e jogaram bem contra o Flamengo. Jogaram o famoso de igual para igual. A gente vai botar na tela aqui até para te ajudar nessa questão que eu quero levantar, porque eu estou vendo aqui nos comentários, tem o vascaíno falando assim, eu sou Vasco, mas esse time do Flamengo é imbatível, é imparável, está até escrevendo aqui o vascaíno. Mas o próprio Vasco no empate em 4-4, o Independente Del Valle no jogo de ida 2-2, temos grandes jogos aí, e o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo empatando, mas nos pênaltis levou aquela vaga na Copa do Brasil, Simon. Pois é, Fábio, antes que a nação não se indigne comigo, que eu falei proposta, eu estava hoje dando uma lida na imprensa portuguesa, há um interesse, foi sondado, pelo menos pela imprensa, o Jorge Jesus, no Porto. O Porto, que é uma grande equipe, não é talvez a principal equipe hoje de Portugal, mas eu acho que o Jorge Jesus fica no Flamengo, tem tudo a ver com o Flamengo, e o Flamengo com o Jorge Jesus, não é? Então, o Jorge Jesus deve permanecer. Ele mudou o Flamengo de patamar, outra palavra que está na moda. Errou, fez tudo errado naquele jogo com o Emelec e perdeu por 2-0. Ali se toma 3-0, para buscar ia ser difícil. Aquele jogo, o Jorge Jesus foi mal. De lá para cá, ele acertou o time. O Flamengo tem um grande elenco, tem um grande técnico, ele tem o time na mão, né, e jogadores de seleção brasileira. Até essa nova proposta que a FIFA está estudando de alteração da regra, da qual eu sou totalmente contrário, em aumentar o número de substituição, você imagina o Flamengo jogando com o time A no primeiro tempo, jogando com o time B no segundo tempo. É evidente que não vai perder para ninguém, não é? Então, mas está sendo testada essa nova regra aí no campeonato holandês, vai ser testado, né? Eu sou contra essas alterações, talvez uma a mais, 4 substituições e tal, mas jamais um número ilimitado. O Flamengo é difícil, não é, jogar contra o Flamengo. O campeonato de pontos corridos, o Flamengo leva muita vantagem por causa do elenco. Penso que o Palmeiras talvez pode encostar um pouquinho. No mata-mata, o Grêmio, o Internacional, não é, tem condições, sim, de vencerem o Flamengo. O próprio Santos, não é, que deu um jogaço ano passado. O Vasco fez o melhor jogo na era do Luxemburgo contra esse Flamengo, mas é uma equipe que está muito bem montada, muito bem estruturada. Tem um fator decisivo que é o Maracanã, a torcida joga junto, lota o estádio, e tá dando tudo certo, não é? Eu acho que essa química do Jesus, torcedor e time do Flamengo, é difícil parar. É evidentemente que não tá ainda a nível europeu, tanto é que foi o Liverpool, passou por cima. Agora, aqui na América do Sul, será difícil bater o Flamengo. Eu estava observando ali os comentários, vou jogar nossa enquete no ar, você já vai poder participar também, os times que pararam o Flamengo de Jorge Jesus. A nossa enquete é essa aí, o Flamengo de Jorge Jesus é imbatível no Brasil? Sim. Está em outro patamar, 70%, até um pouco mais? Não. Tem time à altura aí, tem alguns rivais à altura, a gente está em quase 30%. Eu estava observando ali, Daniela Boaventura, o Rodrigo Carneiro falou que é a revanche com o Liverpool, a Stephanie falou que é outro patamar realmente o Flamengo. Teve acho que foi o Rodrigo Carneiro, um outro Rodrigo também que falou que só na Europa param o Flamengo. Então eu vou estender. No Brasil, acho que pode ter um time que pare efetivamente o Flamengo num campeonato longo, mas é só na Europa realmente? O Simon lembrou do Liverpool? Não é só na Europa, né? Porque se a gente parar para analisar também, no começo do ano passado, talvez até esse período que a gente está agora, claro, com o campeonato em andamento, a gente colocava o Palmeiras como o time que não ia ser parado por ninguém, né? A gente olhava aquele Palmeiras montado e achava, ó, entrega a taça ali que tá tudo certo e ninguém vai levar. E, no entanto, não foi o que aconteceu no final do ano. Então, é muito cedo ainda para dizer que ninguém vai parar. Ainda mais com uma parada como essa que a gente está vivendo, está todo mundo se movimentando, está todo mundo pensando em como fazer isso. É o time a ser batido nesse momento. Mas que ninguém vai parar é muito cedo para dizer. Agora, Fabinho, só para responder a tua questão lá de ponto fraco, né? A gente vai ver como é que vai ficar.
Mas se existe hoje um ponto a ser trabalhado, a ser olhado no Flamengo, é a defesa. 2 zagueiros que ainda estão entendendo ali o que o Jesus quer e o Rodrigo Caio voltando de uma lesão, né? Então, se tem um ponto mais fraco, talvez, nesse time, é a zaga. E coincidentemente, né, Marco, bem lembrado pela Daniela, foi o setor mais reforçado, porque vieram 2 zagueiros. Já que tinha que vir um para a reserva do Pablo Mari, Rodolfo foi para o Coritiba, veio um para o lugar também do Pablo Mari, que a gente não sabe, mas acho que dificilmente volta no meio do ano, ele está emprestado ao Arsenal. Ali está o calcanhar de Aquiles do Jorge Jesus, que tem contrato até o fim de maio só, hein, Marco? A Dani mandou muito bem na explanação dela. Eles estão entendendo o que o Jesus pensa e quer. Isso vai acontecer logo. Se o Jesus ele acabou dando aval para a contratação desses jogadores, ele sabe que esses jogadores têm potencial para entenderem o que ele quer e para executarem aquilo que o Flamengo precisa. Acho que é uma questão de tempo para esse ajuste acontecer, sim. Agora, claro, o tempo ficou meio complicado para todo mundo, né? Inclusive para o Flamengo, em função da situação que nós estamos enfrentando nessa atual conjuntura, tanto do futebol quanto da sociedade. Mas o Flamengo tem potencial, sim. Esses jogadores vão acabar compreendendo o que o Jesus quer. E aí, meus amigos, tudo vai encaixar normalmente. Esse Flamengo, de novo, vai dar o que falar. Agora, Simão, para a gente arrematar esse assunto, o Tarcísio aí disse que ano passado o Vasco massacrou a defesa do Flamengo. Você destacou que foi o melhor jogo na era Luxemburgo. Só queria acrescentar, além do ponto fraco, se é que existe um ponto fraco nesse time, do caso da defesa, que está entendendo como joga o Jorge Jesus, diferentemente do ano passado, ele está com o elenco montado do início do ano, né? Porque ele também chegou no meio do ano e 4 novas peças. É um diferencial já ter um elenco montado do início da temporada, Simão? É um diferencial, já sabem como jogam, e melhorou, para mim, a defesa do Flamengo melhorou, com o Bruno Henrique e o Léo Pereira, Gustavo né? Henrique. Oi? O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique e o Léo Pereira, né, bem melhor que o Rodolfo e o próprio Mari. Eu acho que o Flamengo é difícil tu encontrar um ponto fraco, né? Os 2 laterais a nível de seleção brasileira, do meio para frente, o time é extraordinário, né? E a defesa também muito boa. Então, eu acho que o Jesus já tem, não é? Os jogadores, eles jogam, evidentemente, pelo dinheiro, que eles ganham, todos ganham muito bem. A folha salarial do Flamengo, ano passado, segundo foi noticiado aí, em torno de 25 milhões, mas estão jogando e gostam também dessa filosofia implementada pelo Jorge Jesus, não é? O Jorge Jesus mostrou, não é, que tem que ser e que não tem lugarzinho, a vaga garantida, tem que jogar bola. Então, você veja bem, tira o Gabigol, pode entrar o Pedro, né, que é outro extraordinário jogador de futebol. Então, realmente é muito difícil bater esse Flamengo empolgado como está, tudo dando certo, perde um jogador, contrata 2. Então, realmente eu não vejo a equipe no futebol brasileiro capaz de bater. No mata-mata tudo pode acontecer, né? São 90 minutos, e o jogo na volta, e ali pode acontecer, podem ganhar sim. Agora, em pontos corridos, né? Um campeonato de 38 rodadas, é muito difícil o Flamengo perder o título. A gente até nem sabe se esse ano a gente terá esse campeonato 38 rodadas. Imagina-se que sim, né? Nem tem que invadir o próximo ano, porque os jogadores estão em férias coletivas, a gente está acompanhando todo o noticiário. Daqui a pouco o André Cavalcante traz informações do Corinthians, o Flávio Nick do Fluminense e do Botafogo. E atenção, hein? Daqui a pouco tem um desafio, um quem é quem, já deu o que falar aqui no debate final, e o dessa noite, olha, envolvem Vasco e Flamengo, hein? Você vai entender daqui a pouquinho, fica ligado, porque o Carlos Eugênio Simon trouxe o detalhe no debate final, no destaque dele, que é hoje o destaque na imprensa portuguesa, onde está o Jorge Jesus. O Porto interessado em ter o Jorge Jesus, algo que nunca aconteceu, porque ele dirigiu o Benfica e o Sporting. Ele já disse que gostaria de fechar a carreira dele dirigindo o Porto para fechar na trinca, né? Mas será que tem chance? Vamos jogar na tela aí a informação que vem de Portugal, como bem lembrou o Simon, lendo os diários portugueses. De lá vem a notícia da bola, olha ali. Brasileiros apontam Conceição à Bundesliga e falam desse ano e tal para o Jesus. 5 milhões de euros por ano para Jesus. Aí está a questão. O Porto disposto a investir esse dinheiro. Simon, eu queria começar com você, até porque você hoje, passando a tua leitura aí pelos principais periódicos do mundo, viu essa notícia, te chamou a atenção, leva a fé, ou o Flamengo pode ficar tranquilo que Jesus volta para cá para comandar o Flamengo?
Eu acho que o Jesus volta, o contrato até final do ano, porque o Flamengo é bom para o Jesus e o Jesus é bom para o Flamengo. Não é o Porto não é igual ao Flamengo, esse elenco que tem o Flamengo é a oportunidade de ganhar mais títulos ainda. É uma das principais equipes, se não a principal no momento lá em Portugal. Tem interesse, evidentemente, do Jesus, mas eu acredito que a renovação vai acontecer. Não é? Até maio, deve o Flamengo também em torno disso aí, essa proposta também, o Flamengo cobre ela, e ele fica no Rio de Janeiro, porque, como eu falei, deu tudo certo. Eu acredito que até final do ano o Jesus deve ficar aqui no futebol brasileiro. Aliás, o João Guilherme trouxe na nossa programação e vai bater um papo aqui também no nosso debate final, claro que o Mister fica, a renovação está muito próxima, acalmando o torcedor do Flamengo, que ficou nervoso. Está nervoso aqui nos comentários que eu estou lendo, rapaz. Cada comentário tem alguns que são impublicáveis. João Guilherme, acalma a nação, João. Agora, uma notícia importante, muito importante, e principalmente para o torcedor do Flamengo. A informação que vem de Portugal é que a conversa entre Flamengo e Jorge Jesus, ela está muito avançada, mas muito avançada mesmo. E hoje já dá para dizer que Jorge Jesus não ficar no Flamengo seria uma grande surpresa. O negócio agora Olha aí, o Marco de Vargas, a informação que trouxe o João ainda há pouco no Expediente de Futebol, hein? O João é um cara muito bem informado, né? Essa informação aí vai acabar alegrando o torcedor flamenguista. E eu imagino que sim, o Jorge Jesus tem tudo para ficar no Flamengo. Ele atingiu o ápice profissional no Flamengo. É um cara que tem, sim, um histórico de bons trabalhos, tem títulos importantes em Portugal, tem. Mas no Flamengo, ele mudou também o patamar dele como técnico. E isso tem que ser levado em consideração na hora de prolongar um pouco essa passagem exitosa dele por aqui. Acho que ele tem essa simbiose também com o torcedor, com o clube como um todo. Tudo casou, tudo deu certo, os astros se alinharam e pela competência dele também, é claro, pelo jeito dele trabalhar, as coisas deram muito certo de uma forma que talvez não houvesse outra possibilidade que não fosse continuar esse trabalho agora a médio prazo. Depois não sabemos o que vai acontecer, mas eu acho que agora para renovar, para seguir num prazo médio no Flamengo, deve estar tudo encaminhado sim. Ô, Daniela Boaventura, na semana passada nós participávamos do Fox Sports Rádio, Rodolfo Landim estava presente, quando ele disse que a pedida inicial do Jorge Jesus assustou. Estava fora do que eles imaginavam, mas que tinha muita negociação pela frente e ele caminhava até num contrato maior do que o Simo até acha que pode acontecer inicialmente até dezembro. Até dezembro de 2021, ou seja, 1 ano e meio mais pela frente. Eu estou nessa esteira também. Acho que o Jorge Jesus, quem está vendo aí as imagens dele quando ele participou do Jogo Sagrado, fique pelo menos mais 1 ano e meio sob o contrato. Se vai depois, ao longo do contrato, mudar, é uma outra questão. Tem vários pontos para a gente analisar, né? De acordo com o que o Landim falou para a gente. Primeiro, financeiramente, 5 milhões no Porto de euros. Talvez o Flamengo ainda não consiga chegar, mas ele já abriu mão de ganhar os 9 milhões. Essa entrevista dele no Jogo Sagrado, ele falava que ele ganhava na Europa e que ele sabe que ele não vai ganhar a mesma coisa aqui. O Flamengo vai viver uma situação complicada, como todo mundo, mas para a sorte do Flamengo, ele também tem coisas a receber em euro, né? Se o Pablo Mari no meio do ano for vendido para o Arsenal, tem o Renier que ainda recebe em euro, então talvez isso facilite um pouco essa negociação. E o próprio Jesus dá indício disso, né? A última postagem dele no Instagram, por exemplo, é dizendo que ele está lá lendo, descansando, perto da família, mas com muita saudade de trabalhar no Ninho do Urubu. Então, em momento nenhum, ele afasta, rechaça a torcida do Flamengo. E ele me parece um cara muito honesto em todas as colocações, né? 65 anos de idade, quer encerrar a carreira no Porto? Não está na hora de encerrar ainda. Acho que ele volta e fica até o final do ano que vem. Olha, as mensagens que estão pintando aqui no nosso rodapé, JJ é o cara, o Amarildo da Silva, ainda há pouco o Jorge Jesus é nosso, é do Mengão, vai ficar. Tem uma galera querendo um contrato de 5 anos por Jorge Jesus, mas calma, ele está em Portugal, volta para o Flamengo e a tendência, o João Guilherme acabou de dizer, é que ele renove com o rubro-negro. Um outro gigante do futebol brasileiro, todo mundo de férias,
mas com dificuldades para acertar o dia a dia. É o Corinthians. E o André Cavalcante pede passagem aqui no nosso debate final e traz informações do Timão aqui no debate final. Fala, André! Oficialmente, o Corinthians está de férias, desde a última quarta-feira, dia 1º de abril, até o próximo dia 20 de abril, e este período ainda pode ser prorrogado dependendo do cenário da pandemia. Férias para todo o departamento de futebol do clube, comissão técnica, jogadores, mas é claro que sempre existem aquelas recomendações, orientações com relação à alimentação e à preparação física dos atletas, para que quando o futebol retornar, os jogadores não estejam assim tão fora de forma. Então, esses caras um pouco mais sossegados neste momento, mas tem muito trabalho ainda a ser feito pela diretoria alvinegra, sobretudo no aspecto financeiro. 4 patrocinadores já suspenderam os pagamentos feitos ao time. E tem também o caso do empréstimo feito para contar com o Sid Clay por uma temporada, por esta temporada de 2020, este empréstimo feito junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. As duas equipes acertaram um valor de 600 mil euros, 2 milhões e 600 mil reais, mas o clube ucraniano alega não ter recebido os valores do clube brasileiro e pode acionar a FIFA. Apesar disso tudo, neste instante, o Corinthians ainda não instituiu uma política de redução dos salários dos jogadores. Valeu, André Cavalcante. O Carlos Eugênio Simon, de férias dos jogadores, mas a diretoria tem que trabalhar, porque já perdeu 4 patrocinadores que interromperam o contrato, tem contas a pagar, tem clube querendo acionar na FIFA porque não recebeu do Sid Clay. Olha, o Corinthians parece que a temporada 2020 não era para ter começado, porque está todo enrolado, hein? Dentro e fora de campo. E quem diria, né, Fábio, a grande contratação do Thiago Nunes, que foi muito bem no Atlético Paranaense, para assumir o Corinthians e mudar toda a estrutura do futebol, e não conseguiu. Essa parada, então, a água já estava batendo no pescoço do Thiago Nunes, né? Não conseguiu fazer a equipe jogar, a equipe está muito mal colocada no Campeonato Paulista, né? E não vem acertando com as contratações que fizeram, não está dando certo, não está encaixando o time. Sem falar na questão econômica, a questão do estádio, não é a questão de renovação de contratação, não teve dinheiro para buscar, não é o Rony que ele queria, o Michael. Então é difícil. Eu acho que essa questão econômica irá afetar todas as equipes do futebol brasileiro, né? Talvez com exceção do Flamengo aí, que tem um caixa um pouco maior. Mas o Corinthians passa por dificuldades, mas sobretudo da questão financeira e na questão técnica. O Thiago Nunes até agora não encaixou o time. Olha, o Marco de Vargas, o Wellington Rodrigo dos Santos, comentário que passou ainda há pouco aqui na nossa timeline aqui, ele disse que, olha, Corinthians está de férias. Ele nem voltou para a temporada 2020, está de férias desde 2019. É um sentimento do torcedor corintiano, porque ainda não aconteceu esse Corinthians, né, Marco? Muitos não aconteceram ainda, na verdade, Fábio. Esse ano parece que já deveria ter sido cancelado, na verdade. Mas calma, acho que as coisas podem acontecer ainda, tem que ter calma. Não deu certo com o Thiago até agora, pode dar certo? Pode, tem potencial para fazer dar certo. Mas, ao contrário de Jorge Jesus, eu falei dos astros que se alinharam naquele comentário sobre Jorge Jesus, isso não aconteceu com o Thiago. Por mais que ele tenha tentado mexer aqui e ali, tenha tentado encontrar soluções, inclusive com novas possibilidades dentro do próprio time, isso não aconteceu, as coisas não deram certo. Acho que podem dar sim, mas será que ele vai ter tempo depois, na retomada, para colocar em ordem as coisas? Não sei. A gente pede tanto tempo, né, Daniela, para os treinadores ajustarem a equipe, e o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, teve um mês durante aquela parada para a Copa América. O Thiago não teve tanto tempo assim, porque logo teve Florida Cup, Campeonato Paulista, ele está treinando e jogando. Agora que eliminado das competições, ele só tem o Paulista, agora, claro, está parado, mas ele agora tem tempo para conseguir encaixar esse time do Corinthians, hein? E a Libertadores, né, que acho que foi o maior baque ali logo nesse começo de temporada. Ninguém esperava essa eliminação tão precoce do Corinthians, mesmo com uma mudança de trabalho. O Thiago Nunes, ele é excelente treinador, né? A gente viu o trabalho dele ali no Atlético e talvez ele ainda apareça no Corinthians. Mas o que me pareceu é que ele não se deu esse tempo.
campo. Ele se preocupou tanto em mudar logo aquela característica, né, de um time bom defensivamente, mas que não sabia atacar, que não sabia ir para o jogo, que ele acabou perdendo um pouco essa característica de defesa sólida. Ele se preocupou tanto com o que ele ia fazer ali para frente, que ele mudou o estilo de jogo sem conservar o que poderia ser uma proteção num primeiro momento. Arriscou demais. Tem que arriscar. O futebol não dá tempo para ninguém, mas talvez num começo de temporada ele pudesse se dar um tempo maior para colocar a própria cara num time como é o Corinthians, que tem uma torcida que cobra do jeito que cobra e tem responsabilidades perante o futebol da América. Ô, Marco, nesse estilo rock and roll que ele disse que ia implementar no Corinthians, os instrumentos ainda estão afinando, né? Para todos tocarem no mesmo tom, né? Aliás, tem até um violão aí na Daniela. Tem. A gente está esperando ela tocar, né? Estou na expectativa para ver o que vai sair daí. Bem, essa mudança de DNA não é da noite para o dia. O Corinthians vinha naquela levada de time que esperava o adversário e nunca propunha jogo. E a ideia do Thiago é propor jogo, sim. Ele não é um cara que pensa em aguardar uma ação do adversário para fazer a contra-ação. Ele pensa em executar suas ações. E o Atlético Paranaense fazia isso muito bem, mas com um tempo de trabalho. A Daniela, mais uma vez, perfeita na análise dela. Porque isso que ele tentou fazer foi, de cara, implementar a sua metodologia de trabalho, buscar o seu resultado baseado naquilo que ele imagina como time. Para um time que vinha há bastante tempo numa levada, com ideias diferentes, treinamentos diferentes, filosofia de jogo diferente, filosofia de clube, inclusive, isso leva tempo. Não é da noite para o dia e a gente não sabe se vai acontecer de fato. É verdade. Tempo é uma coisa que o torcedor não costuma dar aos profissionais que comandam o clube de coração dele. Olha aqui, falando em clube que sofreu mudança no comando e dentro de campo também o Palmeiras, Felipe Melo, o Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador nessa temporada e o Felipe Melo mudou de posição. Ele hoje é zagueiro, não mais volante. Mas ele revelou por que voltou ao Brasil. Olha só o que falou o Felipe Melo. Deu um carrinho quando ele estava participando de uma live. Essas lives na quarentena. Fala, Felipe Melo. Aquilo que é bom para vocês. Tem muito turco na live, italiano, espanhol, pessoas que não entendem, mas é para você, brasileiro. Porque eu sou patriota. E eu falo isso com muita... eu sou patriota, eu faço com honra. Por quê? Porque eu saí lá da Itália, no momento que eu estava muito bem lá na Itália, bem, ganhando bem, dos maiores clubes do mundo, e eu vim para o Brasil, para o meu país, porque eu tinha vontade de voltar para o meu país. Meu país, eu sou patriota. Patriota não é falar o quê? Eu vou votar em tal pessoa, não. Patriota é aquele que ajuda o outro. Eu sou evangélico, eu sou cristão. E Deus é o quê? Deus é amor. É o momento de você mostrar amor ao próximo, ajudar o próximo, ajudar o seu... Não interessa se o cara que está do seu lado está passando dificuldade e se o cara é um cara que fala mal de você, é o seu inimigo. Ajuda! Rapaz, o discurso está tão bonito do Felipe Melo que eu não acreditei, Simon. Não precisa ser patriota para ser solidário. Nós estamos vendo aí nesse mundo, né, todas essas dificuldades que estamos passando, não é, outros países cedendo pessoas, não é, para ajudar em outros continentes. Eu acho que isso aí é uma questão individual de cada um. Não é? O Felipe Melo é um belo jogador de futebol. Eu, particularmente, prefiro ele de volante do que de zagueiro, mas tudo bem, o Luxemburgo colocou de zagueiro, vamos ver. O Palmeiras tem uma grande equipe, né? E ele é muito bom jogador. Só tem que cuidar essas questões das faltas. É um cara que recebe muitos cartões, cada temporada recebe um monte de cartão amarelo, cartão vermelho, então tem que tomar cuidado, não é? Porque uma equipe ficando com 10 homens em campo é muito difícil sobressair contra o adversário. Mas ele é um belo jogador de futebol, mas também fala muita coisa da qual eu não concordo. Daniela Boaventura, ele dentro de campo, esse espírito patriota dele não entra. Mas o espírito dele cristão, ele ajuda o próximo, ele dá a mão para o outro levantar, não tem um braço que sobra de vez em quando, uma perna que ele eleva. Como é que é o espírito dele em campo? Olha lá. Olha, com todo respeito às religiões, por favor, mas assim, eu só consigo pensar, Felipe Melo é meu pastor e nada me faltará, né? Porque é isso, verborrágico, assim, convincente, né? Sempre voraz em tudo que diz, sempre voraz na maneira que joga. Acho excelente jogador.
Acho que está mudando de função ali de maneira brilhante. Ainda precisa fazer algumas adequações e a principal delas é controlar o temperamento, porque o volante, ainda a chance de ser o último homem é menor. Então, a chance dele ser mais expulso como zagueiro é maior. É brilhante jogador. Às vezes tem colocações truncadas, concordo plenamente com o Simon, mas precisa controlar o próprio ímpeto, né? Precisa pensar no amor do próximo também de um momento de cabeça quente, que aí não falta nada para ele jogar bola. O seu Madruga mandou ali uma letra para cima do Felipe Melo. A Caroline está também mandando a opinião dela em relação ao Felipe Melo, mas eu quero saber de você o seguinte, Marco, depois o Simon também opina, por favor, que é a tua área. Ele entra em campo marcado pela arbitragem? A falta que ele faz tem um peso diferente para o árbitro em campo, Marco? O Simon é o cara apropriado para falar disso, mas eu acho que sim. Se fosse comigo, eu fosse árbitro, o Felipe Melo tem que dar uma olhada nele, porque o Felipe é um cara que pega pesado, é um cara que joga duro. Aliás, é uma característica que eu admiro, eu acho bacana. Tá? Tem gente que não gosta. Para mim, é bacana. Acho que o cara é um cara que realmente ele faz jus àquilo que ele diz. Felipe não, ele não. Tudo aquilo que ele fala, ele coloca em campo, sim, coração, atitude. Disso você não pode falar dele. Ele tem isso, sim. E é um grande jogador. Ele sempre teve grande potencial de jogador. Às vezes exagera. E, ao exagerar, fica marcado. Eu acho que sim. Acaba ficando marcado por conta dessa personalidade forte que ele tem, desse carisma que ele tem. Isso atrapalha um pouquinho às vezes. E, infelizmente, o mundo é assim. Ô, Simon, tem isso ou não tem? Porque a minha impressão de fora, o Marco concordou, é que tem jogador, e ele é um deles, que entra marcado. Eu acho ele um baita jogador, mas tem horas que o tico e teco não se encontram na mesma frequência. Existe isso, é evidente que existe. O árbitro, quando vai apitar um jogo, ele tem que se preparar, pegar todas as informações possíveis de todos os atletas. E é claro que o Felipe Melo tem um histórico de jogador, muitas vezes violento, jogador que reclama. Agora, no Campeonato Paulista, ele deu uma entrada no meio-campo, se não me falha a memória do Igor, recebeu... contra o Santos, ele recebeu cartão amarelo quando deveria receber cartão vermelho e reclamou acidosamente do árbitro, não é, pelo cartão amarelo. Então ele tem um número alto de cartões amarelos, não é, cartões vermelhos. Ele já deu entrevistas quando chegou ao Brasil que ia dar soco em Uruguai e acabou dando mesmo na Libertadores. Então essas declarações não levam a nada. Eu acho que o Filipão não conseguiu parar, o Luxemburgo tampouco está conseguindo, né, porque o Luxemburgo também entrou no mesmo discurso dele, dizendo que o árbitro estava perseguindo ele, o árbitro que apitou Santos e Palmeiras, e deu apenas amarelo quando a jogada era lance brusco, jogo brusco grave e cartão vermelho. Né? Então eu acho que tem que, concordo com garra, determinação, não é essa luta, sangue nas veias, isso é tudo importante. Outra questão é ser jogador violento. Né? Então, o árbitro, evidentemente, que vai entrar em campo, a regra que vale para o Felipe Melo, vale para o Rodrigo Caio. A regra é a mesma. Mas, claro, o histórico do Felipe Melo, de cara que qualquer coisinha quer arrumar uma confusão, brigar, entra com o cotovelo, entra por cima na jogada, isso aí, evidentemente, que o árbitro sabe. Não é? E aí, na hora de apitar, o Felipe Melo fez coisa que tem que ir para a rua, vai receber o cartão vermelho. Olha, agora, só para concluir, Fábio, eu acho ele também um belo jogador de futebol. Por todas as equipes aonde ele jogou muita bola. Né? Eu ainda continuo preferindo ele como volante, né? O primeiro homem do meio-campo. Mas, enfim, o Luxemburgo entende de futebol muito mais do que eu. Colocou ele na zaga, vamos aguardar. Eu gosto dessa experiência que o Luxemburgo está fazendo. Ganha na saída de bola, tem qualidade, expõe menos ele do que como volante. Mas, enfim, vamos aguardar. Concordo com você também, Simon. E a nossa enquete está bombando, hein? Você está participando lá no nosso Twitter a respeito do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus é imbatível no Brasil? Mais de 9 mil votos aí, sim, porque está em outro patamar. A torcida do Mengão está comemorando até agora a fase do Flamengo, que parado ou não, segue em alta. Não, para pouco mais de 27%. Tem rivais à altura. Um dos rivais à altura nessa temporada é um aniversariante, um dos maiores clubes do mundo, aliás, que tem um título que eu vou passar a bola até para o Marco de Vargas falar, que é o Internacional, 111 anos de muitas glórias, que é o campeão de tudo, Marco. Você chega no Beira-Rio e está lá, campeão de tudo, porque ganha tudo. Explica um pouco essa
magia que tem um Internacional de grandes ídolos e grandes histórias, Marco. É interessante, né? Você acompanhar isso, claro, que o torcedor rival do Internacional contesta, ganhou quase tudo, tem títulos aí que não ganhou. Bem, o Inter, ele acabou chegando num patamar extremamente elevado, em especial ali a partir daquela década vencedora, que teve Fernandão como grande ícone, mas o alicerce veio lá de trás, né? É um clube que tem uma história muito bonita também com a sociedade, a forma como o Inter colocou em prática essa inclusão social também ao longo da sua história, é muito bonita, é um clube realmente vencedor, está de parabéns, 111 anos de história, não é para qualquer um, não, e uma história extremamente vencedora. O Internacional, ele chegou num nível extremamente elevado nos últimos anos, claro, teve a queda, que também você sobe mais, pode cair, caiu feio, mas a retomada também, aos poucos, vai acontecendo e o Internacional vai seguir naquele patamar elevadíssimo, porque é um clube extremamente vencedor e tem uma torcida maravilhosa. Agora, Simon, de grandes ídolos, de grandes histórias, de grandes conquistas, como estava lembrando o Marco de Vargas, mas esse campeão de tudo, alfineta um grande rival, Grêmio, não? Fábio, hoje eu até recebi uma ligação do maior ídolo do Internacional, que é Paulo Roberto Falcão, conversamos bastante até por telefone, até brinquei com ele, tá jogando na retranca, ele não, nem em casa eu jogo na retranca, né, o Falcão que foi um dos melhores volantes aí de todos os tempos. Então, o Internacional, grandes times, tá de parabéns, não é toda a sua torcida, sua imensa torcida no Rio Grande do Sul, e evidentemente que a força do Internacional é a força do Grêmio também, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem essa gangorra. Agora, hoje é o aniversário do Internacional, que ganhou tudo, não é realmente o campeão de tudo, e grandes jogadores que passaram pelo Beira-Rio, né? Manga, Figueroa, Gamarra, Falcão, Carpegiani, Jair, Fernandão, D'Alessandro, Valdomiro, Lula, enfim, Cláudio Miro. Então é um celeiro de grandes jogadores, não é? Enio Andrade, Minelli, técnicos também, né? Cláudio Duarte, Vacaria, enfim. Então o Internacional realmente tem uma torcida apaixonante, né? Eu acho que é um clube em que aonde vai disputar entra para ganhar. Não é bem verdade que desde 79 não ganha nenhum título, mas inclusive o Falcão escreveu um livro, né, o time que nunca perdeu, que foi campeão de 1979, invicto, né, que tinha o nosso saudoso Mário Sérgio, que também jogou no Internacional e fazia parte daquele quadrado mágico que era Batista, Falcão, o Príncipe Jajá e Mário Sérgio, né? Ganharam da máquina tricolor do Fluminense com o Rivelino e Paulo César Caju aí no Maracanã por 2-0. Né? Então, realmente é muito difícil. Eu acho que mesmo o Flamengo, com toda essa máquina aí, não vai ser campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Né? O Internacional também tem essa marca no seu currículo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma equipe, não é uma grande agremiação aí que todos têm que respeitar por tudo que representa, por essa questão que o Marco falou, sempre está à frente de projetos sociais também, não é? Então, realmente, é um orgulho a todos os colorados, não é? E desportistas, como é o nosso caso, que lidamos com o esporte, com o futebol, não é? Ter um Internacional, e aqui no Rio Grande do Sul é um privilégio, Grêmio Internacional, que já ganharam tantas vezes a Libertadores da América. Mas, enfim, o Internacional está de parabéns por tudo que representa para o futebol brasileiro. Quando o Simon estava começando a elencar ali os grandes nomes que pelo Inter passaram, Daniela Boaventura, lembrei ainda do Gabiru, que é o autor do gol do título, está na memória do torcedor, Guinha Azul, torcedor do Inter, adora, venera o Guinha Azul também, Rafael Sobis, que até pouco tempo jogou de volta no Colorado, mas esse time atual do Internacional, Daniela Boaventura, pode fazer uma grande campanha em 2020, agora sob o comando do Eduardo Cudê, diferentemente do que fez em 2019, chegou à final da Copa do Brasil, ok, mas ficou a desejar dentro de um campeonato brasileiro, podia ter ido um pouco mais longe nas competições. Precisaria ainda de algumas peças pontuais, né? Mas eu acho que vale destacar aqui o trabalho do Cudê, claro, mas do Odair Hellmann também, que fez um trabalho muito bom com o Internacional que tinha na mão, não tinha um time estrelado como é o Flamengo, não tinha o elenco A e o elenco B, como a gente falava do Palmeiras uma temporada atrás, e ainda assim fez trabalhos que vão ficar ali marcados, vão ficar ali sendo olhados com carinho pelo torcedor. Quer dizer, a gente não sabe, né? Porque o torcedor lembra muito da parte final. Então, é sempre complicado. Agora, o Cudê, já que a gente está falando do Flamengo, que é o time a ser batido, ele tem um aproveitamento muito positivo nesse período, né, de 15 jogos
que ele já conseguiu comandar o Internacional desde a chegada. Outro técnico estrangeiro, vou dar uma comparada aqui com o Jorge Jesus, que eu separei, 15 jogos. Os dois tiveram 9 vitórias, e aí o Kudê tem 71,1% de aproveitamento contra 68,8% do Jorge Jesus, porque ele tem um empate a mais. São 5 empates e 1 derrota, e o Jesus tinha 4 empates e 2 derrotas. Então, assim, se for para avaliar o começo de trabalho, como o Inter estava até a parada, tem sim como brigar lá em cima. Não sei se para ser campeão nos pontos corridos, que é o que a gente está falando do Flamengo, mas tem condição de brigar no mata-mata, tem condição de arrumar a casa, de arrumar o time para chegar em posição de destaque na temporada 2020, 2021, sabe-se lá quando vai acabar, né? É verdade. E lembrando também, não posso deixar de citar Abel Braga, o técnico do título mundial do Internacional. Ele sai do Fluminense em 2005, onde ele quase conquistou a vaga para a Libertadores. O Muricy sai do Inter e vai para o São Paulo. Ele entra na vaga do Muricy Ramalho e leva o time do Internacional ao título de campeão do mundo. Alexandre Pato surgindo naquela equipe também, para o quase imbatível, porque a gente viu na final que não foi, o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, Deco, do menino Messi. Esse era o time que o Internacional bateu, e o torcedor colorado está de parabéns por mais um ano de conquistas memoráveis e mais um ano dessa grande instituição. Olha aqui, vamos passar daqui a pouquinho de novo na nossa enquete, você pode votar, mas Flávio Vinick está pedindo passagem aqui no debate final, porque Fluminense e Botafogo, a gente mostrou ainda há pouco o André Cavalcante falando do Corinthians, que está com a sua dificuldade financeira, os dois clubes do Rio também, mas com momentos diferentes. Explica um pouquinho mais, Flávio Vinick, aqui no debate final. Olá, Fábio Azevedo, amigos do Debate Final, um grande abraço para vocês, um abraço a todos, chegando para falar um pouquinho aqui de Fluminense e Botafogo. Os dirigentes do Fluminense negociam com jogadores uma redução de até 25% dos salários referentes aos meses de março, abril, maio e junho. A diretoria tricolor adotou uma postura de não impor nada e sim chegar a um consenso com os jogadores. O problema aí, no caso do Fluminense, é a dívida que tem com o grupo. Os jogadores só receberam 40%, a grande maioria, dos salários de fevereiro, e referentes a março, o vencimento já chega aí nessa próxima semana. Já o Botafogo adotou uma postura diferente, a diretoria resolveu pagar integralmente aos jogadores os salários de abril, março e maio. Só que a partir daí, permanecendo a paralisação no futebol, eles pensam em negociar também uma redução de salário com os jogadores do Botafogo. Grande abraço para vocês, bom programa. Valeu, Flávio Vinick, passando aqui no nosso debate final. Marco de Vargas, situações diferentes, porque o Fluminense tenta essa redução, como outros clubes já fizeram, o Internacional da mesma forma, o São Paulo, o Bahia, o Fortaleza, todo mundo se adequando, Atlético Mineiro, e o Botafogo, que está em débito com o seu elenco em janeiro e fevereiro, avisa, não, março, abril e maio, segundo o Vinick, nós vamos pagar integral. Não sei quando, porque deve em janeiro e fevereiro, mas não terá redução. Agora, a partir do pagamento de junho, aí é outra história, hein, Marco? Pois é, né? É curioso isso, mas o Botafogo deve ter os seus motivos para adotar essa prática. Eu tenho observado que muitos clubes estão tentando manter o que está na CLT, na carteira de trabalho, e negociando direitos de imagem com os jogadores. A gente vai ver, no final das contas, depois, lá na frente, o que vai acontecer. Tem muita coisa por acontecer, muita coisa que envolve direito de transmissão também, o dinheiro da TV, e daqui a pouco vai dar problema nisso também. Então, a gente não tem uma previsão de quando vamos retomar o futebol, e isso sim é preocupante. Então, toda essa prática adotada agora, ou pelo menos a ideia que é colocada em prática num primeiro momento, depois ela pode ser modificada. Nada é definitivo com relação a isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, amigos. É verdade, porque o Grêmio, por exemplo, como você chamou a atenção, o Wagner Martins trouxe aqui ao longo da nossa semana, que o Grêmio jogou a imagem para janeiro, né? Para começar a pagar a partir de janeiro, e muitos clubes estão fazendo isso. Deixa eu passar, então, na nossa enquete, nessa reta final do debate final, porque vem aí um duelo. Eu quero só ver a opinião de vocês e vai bombar. A galera aqui vai cair matando nas opiniões, porque a enquete é sobre o Jorge Jesus, o Flamengo do Mister. Ele é imbatível ou não no Brasil? Olha, a galera do Mengão já invadiu com força, já ultrapassamos 73% aí. Sim, está em outro patamar, não perde mais. Não tem rivais à altura, apostam em quase 27%. E agora,
eu vou lançar aqui um desafio para vocês e vou daquele estilo postei e vazei, mas vou ficar aqui, não vou vazar não. Que é o seguinte, nós fizemos na semana passada um duelo de dois grandes times, um Palmeiras de 93 e 94 com o Flamengo atual. É um desafio, um exercício delicioso se fazer. E eu hoje propus nas redes sociais um outro desafio, com um time histórico e um time do Flamengo, esse imbatível que a gente está falando aqui. Qual o melhor time? O Vasco de 97, campeão brasileiro, e foi base, praticamente campeão da Libertadores no ano seguinte, ou o Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, Supercopa, Recopa. Começo com você, Carlos Eugênio Simon. Nós vamos fazer um quem é quem daqui a pouco, mas desses dois times, olhando, qual é o melhor? É difícil, Fábio. É difícil, né? Para mim, o que mais jogou bola de todos esses aí é nosso colega Edmundo. Ele jogou de todos que aparecem na tela, foi o melhor jogador de todos esses aí que eu vi jogar. Mas, para mim, nesse duelo aí, dá o Flamengo. Dá o Flamengo? Daniela Boaventura, o Vasco de 97 ou o Flamengo atual? Botei 19/20 porque mudou pouco. Na escalação, a gente está vendo o Gustavo Henrique no lugar do Pablo Mari, por exemplo. Rodrigo Caio voltando de lesão agora também, né? Tem o Léo Pereira ali correndo por fora. Olha, é uma tarefa árdua aqui, né? Mas se a gente analisar o momento, né? Não estou analisando a carreira de cada um, por exemplo. Se a gente pegar a carreira do Edmundo, é indiscutível. Mas o momento desse time do Flamengo é melhor. Eu fico com o Flamengo. Marco de Vargas, 3-0 ou faz 2-1 aí nessa votação de qual o melhor time? O Simon mandou bem ali, quando falou que o Edmundo é, de fato, de todos esses jogadores aí, o que mais jogou bola, ou se estão jogando, mais impressionante. Só que nesse time do Vasco aí, eu destaco como extra classes o Edmundo, o Juninho e o Mauro Galvão. Nesse time do Flamengo de agora, temos vários extra classes, não vou nem citar aqui, porque vou perder tempo com isso. Então, para encurtar a história toda, eu sou narrador gosta de falar, né? Mas vamos encurtar a história toda, tudo vou ter que falar. O negócio é o seguinte, Flamengo disparado. Nesse embate aqui, não tem jeito, não. Flamengo disparado? Então vamos fazer um quem é quem para ver se vai dar disparado mesmo aí, Marco. Vamos lá. Carlos Germano ou Diego Alves? Eu começo com você, Daniela Boaventura. Esse é um dos mais difíceis, viu? Tem outros, hein? Você vai ver lá na frente que vai ter um outro. Eu vou ficar com o Esse é difícil. O goleiro é difícil. Tá ficando no muro. Diego Alves? Diego Alves, vamos embora. Diego, Marco de Vargas. Eu vou dar um voto de confiança para o Carlos Germano. Fez jogos espetaculares, grandes jogos. Eu acompanhei muito bem a carreira dele. Vou ficar com o Carlos Germano, embora eu acho que o Diego Alves, com esse time do Flamengo, ele pode estar no patamar acima. Mas goleiro como um todo, o Carlos Germano teve uma carreira fantástica no Vasco. Simon, tem que ser no pique, está na reta final do programa. Carlos Eugênio Simon. Carlos Germano. Deu Diego Alves, César Prates ou Rafinha? Há necessidade? Não. Rafinha. Rodrigo Caio ou Odivan? Há necessidade? Não. Mauro Galvão ou Gustavo Henrique? Há necessidade? Não. Primeiro do lado do Vasco. Felipe ou Felipe Luiz? Aí tem necessidade. Daniela Boaventura. Felipe Luiz. Marco de Vargas. Felipe. Desempata aí, Simon. Felipe. Dois jogadores do Vasco. Então a defesa tem 3 do Flamengo, 2 do Vasco. Luizinho ou William Arão? Há necessidade, não? Não. William Arão. Gerson Nasa também não tem necessidade, né? Da Gerson. Gerson. Agora sim. Juninho ou Everton Ribeiro? Daniela Boaventura. Juninho. Marco de Vargas. Juninho, claro. Simon. Juninho. Terceiro do Vasco. Depois vamos contabilizar essa seleção. Arrascaeta ou Ramon? Daniela. Arrascaeta. Marco. Uruguajo. Simon. Arrascaeta. 3-0. Então deu Arrascaeta. Agora eu quero ver Edmundo ou Bruno Henrique. Se virem aí. Daniela Boaventura. Não há necessidade, apesar do momento maravilhoso do Bruno Henrique, né? Vamos todo mundo de Edmundo. Não há necessidade. Aliás, muitos, e eu estou entre eles,
apostavam que aquele ano ele merecia, inclusive, o título de melhor jogador do mundo. Mas, como a Europa não olha para o Brasil com o devido carinho, enfim, Evair ou Gabigol? Daniela Boaventura. Gabigol. Marco. Gabigol. Simon. Gabigol. Jorge Jesus ou Antônio Lopes? Daniela. Mister. Marco. JJ. Carlos Eugênio Simon. Jorge Jesus. Olha aqui, então, a seleção eleita pelos nossos comentaristas: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mauro Galvão e Felipe, William Arão, Gerson, Juninho e Arrascaeta, Edmundo e Gabigol, o técnico Jorge Jesus. Então, 4 do Vasco num duelo dos 11 titulares, 7-4. Não foi tão molezinha assim. Teve torcedor aqui na timeline mandando direto. Ih, Flamengo mole, fácil. Não foi tão fácil assim, Daniela Boaventura. Não foi tão fácil. Esse time é um time histórico. O Marco já pegou ali no começo e pensou jogadores de altíssima qualidade que é difícil competir, mesmo estando na crista da onda, mesmo estando no melhor momento de carreira agora. Marco de Vargas, olha, foi um prazer ter você aqui no nosso debate final. A Daniela Boaventura já é nossa sócia aqui, está sempre por aqui. Volte mais vezes e tenho certeza que você está com saudade de gritar "é rede", mas por enquanto estamos em casa. Muito, mas em casa é só deitado na rede, viu, Fábio? Por enquanto, de boa, né? Deitadinho na rede, calma, lendo meus livrinhos ali também. Não sou igual o Simon, que é esse cara. Olha a biblioteca do Simon, né? Mas eu tenho meus livrinhos escondidinhos ali também. Mas um prazer enorme, sim, estar com vocês. Que alegria ver os amigos aqui, reunir os amigos dessa forma e fiquemos em casa até essa coisa passar. Com certeza. Carlos Eugênio Simon, boa leitura, boa quarentena. Até a próxima, Simon. Valeu, um abraço para vocês. Está aí atrás toda a coleção do Érico Veríssimo, o maior escritor do Rio Grande do Sul, um dos maiores do país. Um abraço a todos, bom final de semana. Também adorei o programa. Valeu, volto sempre. Daniela Boaventura, até a próxima. Foi bom demais, hein? Beijo, amores. Valeu muito a sua participação. Ponto final no nosso debate final. Segunda-feira tem mais, hein? Às 8 da noite. Um ótimo fim de semana. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.